Meus irmãos, hoje nós vamos falar um tema que a gente já falou, mas sempre é bom retomar uma nova roupagem. Nós vamos falar sobre o medo. E o medo é um sentimento que acompanha, a humanidade e todos os seres vivos que são de origem animal. Porque você pode ver, que na natureza os bichos têm medo de nós. Mesmo aqueles que são predadores, normalmente eles também têm medo de nós. Então, o medo é uma coisa presente e ele tem uma finalidade. A gente precisa ter o medo dentro de uma adequação, Porque o medo faz com que você tenha precaução em relação ao perigo, a alguma ameaça, algo que pode ferir ou até tirar a tua vida, ou te trazer coisas ruins para você. Então, a pessoa, ela precisa saber, que tais e tais lugares são perigosos e ela então não deve se expor, porque daí vem o cara, mas eu não tenho medo de nada. Isso já é estupidez, porque você precisa valorizar a sua vida. E quando você se não tem medo de nada, você se expõe porque você não sabe o poder do mal que está aí fora. E o poder do mal pode te surpreender, ser muito maior do que você imagina e te causar sérias lesões ou a morte. Então, nós precisamos ter esse medo, entre aspas, que em verdade não é propriamente um medo, é uma precaução, é uma sabedoria para a gente se livrar do mal. Agora, o medo mesmo, ficar com medo de tudo, aí não é bom, é patológico, não é mais normal. Então, por quê? Porque a pessoa que vai ficando com medo das coisas, o medo é muito variado. Ele pode envolver muitas questões. Mas tem pessoas que têm medo até de sair de casa, que tudo é um problema, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com o trânsito, cuidado com os carros. É claro que isso é uma precaução natural que cada um tem. As pessoas devem aprender a se proteger. Eu não posso sair e atravessar uma rua movimentada sem olhar para os lados. A chance de acontecer um mal é muito grande. Então, a precaução de olhar para poder passar. Mas tem pessoas que têm medo de tudo. Medo de perder aquilo que tem. Medo de perder as pessoas. Medo de perder aqueles que ela gosta. Medo que aconteça uma coisa ruim. Tem medo de enfrentar situações naturais da vida que a gente precisa enfrentar e a pessoa fica ali, e agora, e agora? E é uma coisa que daí sim, falta de coragem, falta de enfrentar. Ou então, a pessoa acontece uma coisa, tem um problema, ou tem uma doença, e morre de medo, e agora o que vai acontecer? E já faz um alarde com todo mundo. Então, aí esse medo faz mal. E tem pessoas que têm tanto medo que o medo vai empurrando elas para um canto.
igual uma parede, que daí a pessoa vai e ela fica lá no canto, morrendo de medo de tudo, para poder controlar tudo, porque no canto daí ela vê quem chega de qualquer lugar. E, pelo próprio medo, ela pode distorcer a sua percepção, a sua realidade e tomar atitudes agressivas, pode atacar por medo, porque daí altera seu julgamento, altera a luz do discernimento. Então, o que Jesus fala? Aqui na Bíblia, que está aqui na minha frente, está escrito 366 vezes, um dia a mais do que o ano. Não tenhas medo. De alguma forma, a mensagem está ali. Não tenhas medo. Porque, em verdade, não é para a gente ter medo. É para a gente ter precaução, é para a gente saber que existe o mal aqui nesse mundo. E que se a gente não estiver prevenido contra o mal, né, ou é tudo natural, sair caminhando, atravessar uma rua, já vai ser atropelado se não prestar atenção, porque assim é o plano que a gente já explicou muitas vezes, onde tem o bem e o mal. E essas coisas podem acontecer com a gente. É um mal que vai acontecer com a pessoa se ele for atropelado. Então, a pessoa tem que ter adequação, nem excesso de confiança e nem subestimar o perigo. Isso é necessário. Mas a pessoa tem que confiar que as coisas foram feitas e elas têm um processamento. E assim, enquanto, a gente não tem exatamente a solução das coisas, a gente precisa aguardar. E se, por exemplo, um familiar ficar doente, tiver uma coisa grave, a gente entrega nas mãos de Deus. Não precisa ter medo. E as situações difíceis, ou até quando você vai ter que enfrentar um perigo, porque não tem como evitar, você pede para Deus, pede para Jesus o poder que Ele tem para te proteger. E Ele vai te proteger. Mas se você perecer, também não é problema, porque você está com Ele e você vai para um lugar maravilhoso. Entender que esse mundo não é eterno e que a gente igual um dia vai fazer a passagem, vai passar da matéria para o espírito. E quando isso acontecer, você nunca mais vai voltar aqui para a matéria. Então, o que você precisa não é ter medo de morrer, é temer a morte, porque você não pode se expor ao perigo, senão ela vai chegar antes. E para que a gente possa fazer essa passagem tranquilo, nós temos que estar firmes com a luz. Aí não precisa ter medo. Agora, aquele que não é cristão, aquele que não está firme com Deus e com a luz, esse deveria ter muito medo da morte. Mas é esse que não tem. Porque daí sim, a morte vai representar uma coisa muito ruim para ele. Então, porque o nosso principal medo é perder. Perder principalmente a vida ou a vida daqueles que a gente ama. Não tem medo maior. Também a gente tem medo de se ferir, de sofrer dor, ou de não ter como sustentar a vida, perder o emprego, enfim. Mas se você tiver fé, tudo será
recolocado no fluxo natural da vida. E Deus nos dá um tempo para viver. Então não se preocupe com a morte. Viva o tempo que você tem para viver. Não fique procurando doenças em seu corpo. Muitas pessoas ficam procurando doenças. Criam mentalmente doenças. Então, relaxe, viva a vida. Viva com Deus, com Jesus no coração, fazendo o bem, amando, retirando o ódio, a raiva que Jesus venceu na cruz. Então, mantenham vivo, viva a esperança, viva o amor. E a vida é para ser vivida com fé, com alegria. E cada um deve cuidar da sua. Cuidando bem, Jesus está vendo a forma que tu está cuidando, Ele vai te proteger e vai te livrar de todo o mal. Agora, tem que entender que tem coisas que nós vamos passar nessa vida, porque assim é. Tem que forjar o nosso espírito no fogo do sofrimento. Então, o medo a gente vence com Jesus, com Ele no coração. Aí sim, você pode ter certeza que você está protegido, acreditando que Ele está contigo. Amém.